19 de maio, se comemora no Brasil o Dia do Físico. Estamos aqui com Amadeu Albino Júnior, professor do IFRN, conhecido também como o Mago da Física. Professor, antes da gente entrar na entrevista, por que essa alcunha, né? Por que esse título Mago da Física? Como foi que surgiu? Na verdade, eu dava aula no ensino médio, né, no colégio privado aqui, e os alunos questionavam muito, que perguntavam, né, se eu poderia dar uma aula diferente. Uma aula diferente. E aí eu brincava até com ele, falava assim, eu não sei o que é diferente, já dar uma aula diferente, mas assim que eu aprender o que é diferente, eu vou dar uma aula diferente. Mas de tanto eles questionarem isso e pedirem, aí eu falei assim, não, então eu vou fazer uma aula diferente. E para ser uma aula diferente, tinha que ser muito diferente realmente. Né? Eu estou falando isso, né? Eu estou falando de 2004. Né? E aí a gente montou uma estrutura para dar uma aula no auditório, onde os alunos foram levados ao auditório, mas por convite não foram obrigados a ir. Eu marquei uma data e aí eu criei o personagem Mago da Física, né, que era para como se fosse uma certa magia, entre aspas, uma magia, mas na verdade não era magia, era para desmistificar justamente o ensino de física. E a gente montou vários experimentos, né, de física com outro amigo meu. E professor, por que... Oi. Congelou sua imagem, assim, mas se eu continuar que eu não estou estudando você, mas, por exemplo, a gente montou vários experimentos junto com o professor Charles Gonçalves, que hoje está na Universidade Federal da Paraíba, certo? E tinha raio laser saindo das minhas mãos, a gente montou uma roupa, montou uma estrutura de luz estroboscópica, sabe? O auditório foi a loucura, assim, mas sempre abordando conceitos físicos. E essa aula ficou histórica, né? Isso foi em 2004. E aí, em 2007, eu criei um canal no YouTube, onde eu criei o personagem Mago da Física. Na verdade, o YouTube, naquela época, não era nem tão grandioso como ele é hoje, não existe essa perspectiva. Tanto é que, num primeiro momento, o meu canal chamava-se Amadeu 1000. Era Mago da Física, me apresentava, mas esqueci de escrever Mago da Física já, certo? E aí, depois do 70, quem transformou isso no canal Mago da Física. E hoje, eu sempre trabalho com a parte experimental, né? Tanto na forma presencial, como também uma forma de divulgar, desmistificando a física, possibilitando alguns professores também, né, obter experimentos, orientações de experimentos de baixo custo, de fácil reprodução para aplicar em sala de aula. E professor Amadeu, por que você poderia contar para a gente por que você escolheu essa área, por que a física? Eu sou eletrotécnico, né? Teoricamente, a forma mais simples de você seguir a carreira profissional seria entrar na engenharia elétrica. Mas lá na Escola Técnica Federal a gente era muito experimental, certo? A gente só vivia nos laboratórios. E isso começou a motivar a gente a querer fazer algo mais. A engenharia elétrica, ela na verdade, era uma coisa mais fechada, digamos assim, no sentido de, para mim, não abria muitos horizontes, né? E aí a gente ingressou em 88, né, eu, junto com outros alunos da eletrotécnica, né, no curso de física. Né? Meu pai até achou curioso, por quê? Porque no primeiro momento ele também queria que eu fosse engenheiro. E a partir do momento que eu disse, não, pai, eu entrei, mas eu estou em física. Para ele foi uma pedra, uma água gelada na cabeça dele. Falou assim, mas física? Mas isso só durou 2 semanas, porque a partir do momento que eu entrei na universidade, certo? Ele tinha o maior orgulho de dizer que eu estava fazendo física, bacharelado. Né? Então ele arrumava um jeito de dizer para todo mundo que eu estava na Universidade Federal fazendo física, do tipo, se ele fosse comprar pão, aí ele fala assim, não, eu quero também um pão doce para meu filho que faz física na Universidade Federal. Então meu sobrenome mudou de Amadeu Albino para Amadeu que faz física na Federal, entendeu? E aí para ele eu seria um cientista, né? Então para ele foi um motivo de orgulho. E aí com esses alunos, né, eu, Carlos Scherman, Alexandre Vladimir, Milton, Cláudio Honor, vários alunos do curso da Escola Técnica Federal, certo, ingressaram no curso de Física. Assim que a gente entrou, aí a gente teve uma reunião com todos os professores de Física, do Departamento de Física, lá numa sala grande que a gente chama aqui a Sala Nordeste, na UFRN, onde foram apresentados, né, os projetos. Né? Aí é onde começa a entrar a formação docente, no sentido de você pegar valores dos professores para incorporar no seu fazer docente. Então, por exemplo, a gente teve a apresentação do professor Yaci Lucena, que foi um dos fundadores do Departamento de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, e outros professores. Num primeiro momento, logo em seguida, a gente entra como bolsista do Laboratório de Sismologia. Então, eu trabalhei com sismologia na época, 88, dois anos depois do grande terremoto que teve aqui no Brasil, entre aspas, João Câmara, né, de 5,6 na escala Richter.
Então, eu estava num laboratório, né, de pesquisa, onde a imprensa constantemente estava fazendo visita, porque a gente tinha, às vezes, 200, 300 terremotos, abalos sísmicos, de baixa magnitude durante o mês. Né? Então, a gente estava lá, né, fazendo as anotações, fazendo pesquisa. E, pouco tempo depois, o professor Leaci Lucena, ele propôs, né, um projeto junto à CAPES e criou, no Rio Grande do Norte, na UFRN, o primeiro PET em física do Brasil. Então, a gente foi selecionado, né? Eu sou integrante do primeiro PET em física do Brasil, tem até minha placa lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, junto com o Carlos Chesma, com o Cláudio Honor, certo? Com o Milton, né? Que era um aluno também de eletrotécnica, e a gente mudou da parte da simulagia para a parte do PET em física, que na verdade na época, chamava-se Programa Especial de Treinamento, PET, certo? Hoje é Programa de Educação Tutorial, certo? Mas é o mesmo PET, a gente recebia bolsa só para estudar. E isso facilitou, então, para a gente terminar o curso de bacharelado em física. E a gente terminou nos 4 anos normais, sem ser reprovado, porque o PET, a bolsa do PET ajudou bastante. E a gente começou a trabalhar com pesquisa, né? Eu na parte de matéria condensada, outros alunos em outras áreas, especificamente falando na iniciação científica. Professor, então até já começou a entrar nessa nossa segunda questão, né? Falando um pouquinho dos professores que lhe influenciaram. Qual foi sua grande inspiração? Quem foi uma pessoa que mais se destacou na sua formação? Eu sei que é difícil a gente às vezes eleger mas conta pra gente alguma história, algum relato interessante que lhe influenciou como professor. O departamento de física daqui, da UFRN, né, no Rio Grande do Norte, ele é fantástico. Então, de fato, como você falou, assim, são inúmeros professores que fizeram parte da minha formação docente e eu valorizo todos eles. Alguns, obviamente, se destacaram mais por questões até de afinidade, né? Aí, uma prioridade, eu destacaria primeiro o professor Leaci Lucena. O professor Leaci Lucena foi aquele que deu o suporte a todos nós, como aluno, né, como tutor do PET, de até ceder a sala dele para que nós treinássemos, por exemplo. Na época que a gente pagava programação, não era fácil você ter vários computadores. Eu estou falando final da década de 1980. Então, ele falou assim, não, entra na minha sala, está aqui a chave, certo? Está aqui, como você entra no computador, utiliza o computador da gente. Então, ele deu grande suporte para que a gente pudesse terminar. Você falou de uma coisa interessante que poderia representar o que ele fez, certo? A gente não tinha sala, quando a gente foi selecionado, o PET não tinha sala no Departamento de Física da Universidade Federal, certo? Então, ele pediu a sala, pediu, a gente ficava numa sala misturado com outros docentes da pós-graduação, e aí um dia ele falou assim, não, eu vou arrumar a sala. O que ele fez? Pegou as mesas da gente, colocou a gente no meio do corredor, certo? E botou um quadro na parede, né, no corredor lá do Centro de Ciências Exatas, e começou a dar aula para a gente. E toda vida que ia passar um professor para a sua sala, ele falou assim, peraí, que essa é minha sala, eu estou dando aula, deixa eu acabar que você passa. E aí foi juntando gente, o murinho, a gente tudo aluno, certo? Com a cabeça baixa, com vergonha, certo? Mas ele falava assim, não passa na minha sala, porque eu já pedi várias vezes a sala, não tem essa sala, não passou uma semana, certo? Na outra semana arrumaram uma sala para a gente, aí a gente teve acesso aos computadores também, começou a entrar computador, e a gente começou a fluir mais facilmente a nossa vida acadêmica na Universidade Federal. Então, o Leaci tem essa representação. Mas tem outros professores, por exemplo, Fernando Nobre, também, que foi meu orientador no mestrado, né? Ele apagava o quadro, ele não apagava o quadro, ele limpava o quadro, certo? Tinha toda uma sequência de mexer no quadro, batia o apagador, limpava de novo, dividia o quadro em quadro, colocava, e aí ele dava aula tipo assim, aqui é 1.1, começava com o título, aí tem 1.1.1, 1.1.2, 1.2, ou seja, no final das contas, quem escrevia tinha um livro didático que não precisava nem estudar pelo livro. Então, também isso influenciou muito, né, o meu fazer docente. Hoje, eu só consigo dar aula se eu limpar o quadro. Eu não consigo dar aula, certo? Simplesmente mexendo no quadro, tirando umas letras e colocando. Não, eu tenho que limpar o quadro, certo? Então, isso já é um resultado, um fruto, né, do resultado da formação docente. E Leaci, por tudo isso, né, ajudar a mim, a Chesma e a Cláudia Honor e os outros alunos também, se influenciou muito, brigava muito por nós, né, principalmente para viajar para congressos, né, escolas, como a Andrés Vieca, por exemplo, certo? Ele é padrinho do meu segundo filho, né? Meu segundo filho é afilhado dele, com a esposa dele, obviamente,
certo? Mas em função de todo esse relacionamento que foi feito na graduação. Então, a gente aqui no Rio Grande do Norte foi muito bem amparado como aluno, sabe? Professor, e hoje nessa data comemorativa, a gente queria encerrar o vídeo, né, antes de encerrar, que você deixasse uma mensagem para todos os físicos, em especial para aqueles que ainda estão se preparando, né, para exercer a carreira. Que mensagem o senhor pode deixar hoje para eles? Eu vou citar um professor meu que infelizmente está no céu, que é o professor Zanoni Tadeu, que era aqui do IFRN, do nosso campus, que ele, numa entrevista uma vez, diz assim: olha, física é tão importante que se você tirar a física, o mundo morre, desaparece, certo? Na verdade, o que eu levo disso que ele falou é o simples sentido de que física está no nosso dia a dia, certo? A gente no ensino médio, por exemplo, que é você tem que ter uma formação boa para os professores do ensino médio. Por quê? Porque é ali no ensino médio, no ensino básico especificamente, que você vai motivar os alunos a ingressarem na carreira científica, né? Então eu sou um caça-talento, digamos assim. Eu tenho muita motivação para motivar esses alunos no ensino médio a quererem ingressar no ensino superior. O ideal para mim seria física, mas se ele ingressar na carreira científica, excelente, certo? Então, essa parte, né, de você ter essas informações, né, e de, como é que se diz assim, de motivar os alunos, faz com que a gente, na carreira docente, seja, como vocês... que tenha, eu perdi até a palavra especificamente, mas um reconhecimento, certo? Por quê? Porque hoje, principalmente na época de hoje, né, está muito desvalorizada a ciência, né? Desvalorizam muito a ciência. Então a gente está vivendo um mundo que não pertencia, né? É um mundo novo para mim, as pessoas não acreditavam na ciência. Então os físicos, né, são importantíssimos para isso. Por quê? Porque eles atuam em todas as áreas. Você tem trabalhos na área de medicina, de odontologia, de psicologia, de engenharia, certo? Em todas as áreas você tem físicos influentes e que influenciam, pesquisam isso. Então, eu acho que a valorizar a ciência em primeiro lugar, mas a física acima de tudo, porque, de fato, a física ela é muito representativa e, sem dúvida alguma, é a ciência mais antiga que a gente tem quando a gente fala lá na filosofia, lá atrás, no começo do que a gente chama de fato, ciência. Obrigada, professor Amadeu. Essa entrevista é uma iniciativa dos cursos de licenciatura em Física do Estado do Ceará, coordenada pelo professor Antônio Nunes, do IFCE Campus de Cedro. Acompanhe a série completa nas redes sociais do IFCE. Até lá. Eu que agradeço. Então, muito obrigado e até lá.